Bom, pessoal, paz do Senhor a todos, please. A gente já voltou para nós começarmos. Só para o pessoal da internet saber, então, nós estamos no nosso segundo encontro do curso Vida Nova de Teologia Básica, Panorama do Antigo Testamento. Irmãos, esse material é bastante interessante, um material bastante didático. E nós vamos então seguir de acordo com esse material. Eu comecei na aula passada falando sobre a criação, porque eu acho bastante interessante a gente dar essa base primeiro, antes de a gente entrar direto na apostila. Eu preciso que vocês entendam bem essa base da criação, o que leva, ou seja, onde que a gente começa a entender o plano de salvação de Deus, não é isso? Então eu precisei dar essa pincelada da aula passada, vou continuar hoje. Quando eu estava olhando essa apostila, eu vi que tudo que eu vou falar e já vou voltar nesse primeiro capítulo aí, tá? Então a gente vai passar, novamente, vou dar uma recapitulada da aula passada, terminar esse assunto, que eu quero que vocês entendam por que essa criação toda aconteceu e onde que ela vai acabar nisso, ou seja, qual que é o fundamento disso, e depois a gente entra na apostila, tá? Então, não sei se vocês se recordam, eu falei para vocês no nosso ponto passado que Deus divide a história não por acontecimentos, mas por homens, né? São personagens importantes. E o nosso primeiro personagem que nós falamos foi Adão. Adão está mais ou menos há 6.000 anos longe da gente. Adão foi criado 4.000 anos antes de Cristo. Boa noite. E Adão, o homem inteligente. Tá? Uma coisa que nós precisamos ter em mente: a Bíblia não é um livro de ciência. A ciência está contida dentro da Bíblia. A Bíblia é um livro de resumo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está aí o princípio que a ciência precisa para criar alguma coisa: tempo, matéria e espaço. No princípio, tempo, criou Deus os céus, espaço, terra, matéria. Tá? A gente pode resumir para vocês verem que a ciência está toda aí. Só que não é resumido. E por que é resumido? Porque esse livro foi escrito tanto por um professor lá em Harvard, Oxford ou Cambridge, tanto como uma moça que só fez primário, ou uma pessoa que não estudou, né? Mal sabe ler. Ela precisa atingir todas essas pessoas. E se Deus fosse fazer um tratado de ciência do jeito que ele fosse explicando tudo que ele fez, acho que nesse mundo não caberia livro para a gente aprender tudo isso, né? Então foi um livro de resumo, todo mundo entende e a mensagem é passada. É isso que Deus faz, tá? Então, como eu falei no ano passado, Adão era a coroa da criação de Deus. Quando eu falo em Adão, eu quero que vocês tirem da cabeça aquele estereótipo de um Tarzanzão, de um índio. Tá? Porque a gente tem sempre essa ideia de que Adão era um Tarzanzão, né? Ele não era. Ele era um homem perfeito. Perfeito. Alguns acreditam que ele tinha 3, 4, 5 metros de altura, a gente não sabe. Mas ele era perfeito em tudo. Não é isso? Porque ele falava com Deus face a face. E para falar com Deus face a face, precisa ser o símbolo de perfeição. E Adão era isso. Porque quando Deus coroa a criação dele com o homem, ele faz algo extremamente perfeito, né? Extremamente perfeito. Adão não era divino. O único que tem divindade é Deus, o Espírito Santo e Jesus. Só essas 3 pessoas têm divindade, que são Deus, tá? Adão não é Deus. Foi criado de Deus, feito por Deus, mas não é Deus, não se esqueçam disso. E essa informação é bastante importante para vocês terem em mente que existe um serzinho que queria muito ser Deus, tá? Estou falando muito resumidamente, porque na aula passada a gente já falou, não é? Deus, então, antes de criar Adão, ele cria o universo, é isso? Ele cria o universo que a gente vê na palavra do Senhor, na Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que Deus cria é os céus e a terra. No segundo versículo, essa terra já se torna sem forma e vazia. No primeiro versículo, até essa outra informação da terra se torna sem forma e vazia, se passou milhões, eras incontáveis que a gente não sabe dizer, que é o tempo de Deus. Tá? Então, do momento que Deus cria a terra se torna sem forma e vazia, foi muito tempo, a gente não sabe. Nesse princípio, aconteceu algo que é a criação das trevas, a criação ou surgimento de uma matéria chamada trevas. É isso? Deus olhando para a face do abismo, Gênesis 1, ele vê trevas. A Bíblia fala que Deus é luz e ele é a luz. Então, de onde surgiram essas trevas? Essas trevas surgem da queda de Lúcifer. Quem era Lúcifer? Lúcifer era um soldado
do exército de Deus, o mais alto padrão. Ele é, de todas as patentes, ele era o que tinha a patente mais alta. Ele era um querubim ungido. A classe mais alta de anjo que nós temos são os querubins, né? E a gente tem sempre uma certa visão de achar que querubim é aquele bonequinho gordinho, né? Tem aquelas asinhas, né? Querubim não é isso. Esse é o ideal da Idade Média que inventaram, uma idade barroca que inventaram esses querubinzinhos, né? Mas não é assim. O querubim ele é um anjo poderosíssimo. E a Bíblia cita apenas 6. Ezequiel V4. Isso, Ezequiel V4, os quatro querubins, que tem olhos por dentro e por fora, né? A gente vai falar sobre eles depois. Ezequiel 54. A Bíblia cita, quando fala do jardim do Éden, quando Adão cai, que um querubim tranca o jardim do Éden. Não é isso? Lembra disso? E quando Adão cai, Deus fecha o jardim e coloca um querubim com uma espada flamejante para ninguém entrar ali dentro. É isso ou não é? Sim. Corrido, né? E o outro querubim é esse aqui que caiu. Tá? E esse querubim, veja o que ele queria. Eu queria que vocês abrissem lá em Isaías 14, 12, para você ver o que ele queria. Isaías 14, 12. As criaturas de Deus, esses anjos, esses seres celestiais, muitas vezes são chamados de estrelas, tá? Então, anjo, e quando Deus fala assim, conhece as estrelas pelos seus nomes, ele está se referindo aos anjos. As estrelas físicas também, ele sabe o nome delas, né? Mas quando se fala em estrela, se fala em anjo. Tá? Isaías 14 fala assim, Isaías 14, 12, eu marquei aqui, ó. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no seu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda do norte. Lembra que eu falei para vocês que Satanás, quando ele cai, ele chega perante Deus e fala assim, olha, eu quero ficar aqui onde o Senhor está, não é isso? Vou pôr o meu trono lá na banda do norte. Então, o lugar onde Deus está, no alto do sublime trono, onde Deus está, onde Ezequiel viu esse Deus sentado no alto do sublime trono, é um lugar gigantesco. A nossa mente humana não consegue entender isso, mas Lúcifer falou assim, olha, aqui para mim está bom, eu vou colocar o meu trono um pouco mais para lá, nas bandas do norte. Isaías fala isso, fala a pretensão dele. Veja o que ele queria subir acima de todas as estrelas do céu, colocar o trono dele no lugar do trono de Deus, no monte da congregação, e ser mais que as estrelas. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja o versículo número 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, tem muita gente falando que Satanás queria ser mais que Deus. Não queria. Para ele ser igual estava ótimo. Pensa. Ele sabe o que é Deus. Ele sabe o que é. Ele viu Deus, ele foi criado por Deus. Ele tem uma visão muito maior de Deus. Ele fala assim, eu quero ser igualzinho ao Senhor. Não quero me submeter ao Senhor, mas quero ser igualzinho. Vou pôr meu trono ali, ó, na banda do norte. Veja a pretensão desse ser, não é isso? Subirei, e contudo, aí Deus falando, e contudo, levado serás ao, quem está acompanhando aí? Levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Tá? Veja qual que é, o que vai acontecer com ele. Contudo, será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isso já aconteceu? Não. Isso ainda não aconteceu. Ele não foi levado ao inferno, ele não está no mais profundo abismo. Tá? Tenha isso em mente, isso ainda não aconteceu. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixavam ir soltos para a casa deles. Todos os reis da terra, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado na tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessada a espada, como os que descem ao covil de pedras, como um corpo morto é pisado. Certo, hein?
Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a terra e mataste o teu povo, a descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Tá? Ou seja, Satanás será jogado ao mais profundo do abismo, será como um prato de sujeira, e as pessoas vão olhar para ele e falar assim: é isso aí que fazer aquele estrago todo? Para você ter noção do tamanho dele, né? A gente acha que Satanás é gigantesco, né? Quando você estiver na presença do Senhor, quando você estiver na glória, você vai olhar para ele e vai falar assim: mas é isso? É isso aqui que fazer aquele estrago todo? É ele? Não pode ser. Você está brincando comigo? Tá? Então, por isso, às vezes a gente tem uma noção de que Deus está muito preocupado com Satanás. Não, ele não está. Ele está preocupado com as pessoas que Satanás tem na mão. Aí essa é a preocupação de Deus. Tá bom? Então, só para vocês entenderem a pretensão desse ser, ele queria fazer um trono do lado de Deus. Deus fala aqui não. Esse ser então é lançado na terra. E quando ele na terra, no universo, e quando ele é alijado do trono de Deus para o cosmos, tudo se corrompe. Tá? A treva é criada. Então ele é jogado no cosmos. Ele é jogado no cosmos. Então seria mais ou menos dividido assim, né? O reino dos homens, o reino de Satanás e o reino de Deus. Ok? Então o reino dos homens é menor, o reino de Satanás médio e o reino de Deus infinito. Tá? O mundo jaz no maligno. Nós estamos envoltos no maligno. Satanás está nos cosmos, nas regiões celestes. Nossa luta não é contra a carne, nós somos principados nas regiões celestes. É ali que ele está. Ok? Entendeu? Aí tem a música de Roberto Carlos, né, que eu gosto de falar, né? Ele fala: Jesus Cristo, eu estou aqui, né? A musiquinha fala assim: olha para o céu e veja uma nuvem branca que está passando, olha para a terra e veja uma multidão que vai caminhando como essa nuvem branca. Essa gente não sabe onde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai, não é isso? Ele olha para o céu e vê uma nuvem branca. Ele olha para a terra e vê uma multidão caminhando. Onde que ele está? Estou certo? Está no meio. Tá? Então preste atenção, preste atenção. Daí então esse ser ele é lançado na terra como um raio que cai. Jesus fala assim: eu vi Satanás cair como um raio. Isso, Jesus viu ele ser lançado da terra e causar o estrago que causou. Então toda vez também que vocês virem a musiquinha, alguma camiseta, alguma frase, algum cartão escrito assim: você é uma estrela que caiu do céu, não aceite. Não vai atrás disso, que estrela que cai do céu é capeta. A gente vai consumindo isso sem saber, não precisa dizer. A gente às vezes até canta, enfim, né? É tão brutinha a letra, né? Mas o que está escondido por trás? A gente precisa ter conhecimento. Pedro fala que nós somos destruídos por não ter conhecimento. É isso? Então vamos ficar atentos, a gente jaz no maligno. O mundo não tem nada de bom para nós, não. Né? Nosso Rei, Jesus Cristo, tudo que tem de bom só vem dele. Né? Quando Jesus Cristo, você assistiu a novela Jesus Cristo? Eu mudei tudo nesse dia. Jesus. Menina. Violenta. E saber que aquilo é só 10% que Jesus passou. Então, eu fui assistir sexta-feira, né, pelo resumo total, mas é muito forte. A gente precisa ver. Aquele autor se converteu? Menina, todos os que fazem o papel de Jesus se convertem. Creio a Deus que esse menino se converta também. Vi uma entrevista dele ontem no Domingo Espetacular. Ele não fala de se converter, mas ele fala que ele é totalmente uma pessoa transformada. Quem transforma? Quem transforma é Cristo. Mas é muito forte, então, porque por exemplo, fala, todo estudo que a gente faz é sempre voltado para Jesus, conhecer ele, a figura principal. Quando a gente vê aquela cena, saber que o meu Jesus, que o seu Jesus sofreu aquilo, não é isso? E aquela força de continuar, ele continuava, como Isaías 53 fala, ele continuava porque ele via o fruto do seu penoso trabalho se alegrava. É uma coisa muito doida na nossa cabeça, né? Mas naquele momento da crucificação, de toda aquela vida dolorosa, ele via o fruto do seu penoso trabalho se alegrava e tinha força de continuar. Porque Satanás ali na novela, né? E eu acredito que a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que foi mais ou menos daquele jeito. Satanás falou para ele desistir. Mas desiste, eles não mudam, desista. Né? Mas ele via um povo que não desiste, ele viu um povo remanescente fiel,
E foi por causa desse remanescente fiel que ele foi à cruz, tá? Não se engane. Você precisa ser um remanescente fiel. Ele tem que olhar para você e ter força de ir para a cruz. Pensa. É muito para a nossa cabeça. Né? É muito. E ele via e se alegrava porque através daquele sacrifício dele, ele ia conseguir uma noiva. E a gente faz parte dessa noiva. Né? É muito profundo, né? Oi? Não falava nada. Ele não falava nada. Como poder algum foi levar na montadora e não gravou. Vamos dizer 53, né? Jesus é demais. Satanás, então, ele é lançado na terra nesse momento que o que tinha de criação se corrompe tudo. Né? É um pensamento meu que vocês são obrigados a aceitar, ou seja, vocês adquiram mais informações e vejam se foi dessa maneira. Quando Deus cria a terra, é nesse momento que os dinossauros estão inseridos aqui nessa história. Tá? Só para vocês, até os dinossauros estão aqui. Quando Satanás cai, tudo se corrompe. Tudo se corrompe. Os dinossauros morrem de uma vez por todas. Tá? De uma vez por todas, não, desculpa, porque é certo. Morrem de uma só vez todos eles. Então os dinossauros foram extintos. Aconteceu alguma coisa, eles dizem que foi um cometa que caiu no México, pode ser, caiu, mataram todos de uma vez só. Tá? Aí muitas pessoas perguntam, mas por que isso? Porque Deus já sabia de tudo que ia acontecer, de que a terra não seria autossustentável mais por ele, porque ele precisaria trabalhar com a morte. Então ele já proveu uma energia para que essa terra se mantivesse, ou seja, para que o ser humano tivesse uma vida mais ou menos, né? Se você comer alguma coisa hoje frita com gás de bujão, se você veio de carro hoje com gasolina, você veio com dinossauro. Você fritou seu bife hoje com dinossauro, com gás de dinossauro. Tá? Mas enfim, né? Dinossauros morreram, formaram as bolsas de petróleo, e o petróleo tira tinta, tira esmalte, enfim, infinidade de coisas que sustenta a terra. Tá? Deus é perfeito. Perfeitinho. Os dinossauros não entraram na arca, irmãos, já me perguntaram várias vezes, não, porque não cabia, né? Os leões já não cabiam. Como que você sabe? É bíblico. Aí a gente vai para o canal bíblico, a Bíblia tem resposta para tudo, né? Quando Deus manda Noé fazer a arca, o que ele manda passar dentro da arca? Quem lembra? Alguém falou aí no fundo? Betume, exatamente. Betume. O que é betume? Betume é petróleo. Betume nada mais é que uma pasta grossa de petróleo. Ou seja, os dinossauros já tinham morrido. Serve para selar, né? Serve para selar. Inclusive tem um estudo sobre o betume, né, sobre a perseverança em santidade. Um estudo bastante bonito, que é a mesma coisa que a mãe de Moisés passa para vocês entenderem, né? Enfim. O betume já existia, então os dinossauros já tinham morrido há muitos milhões de anos, já tinham visto transformado em betume. Tá? A Bíblia se responde, né? Basta a gente pesquisar. Tá bom? Esse ser, então, ele é lançado na terra e Deus, então, começa a pôr em ordem, fala assim, olha, não importa com você, trevas para cá, luz para cá, então Deus vai começando a pôr em ordem a criação, não é isso? Aí gente já vai falando, no primeiro dia criou Deus a luz, separou outras trevas, né? E Deus vai separar esse processo de criação em 7 etapas. Ele vai separar esse processo de criação em 7 etapas. No primeiro dia ele vai criar a luz, no segundo dia ele vai criar água, no terceiro dia ele vai criar a rocha, né? Como eu falei no ponto passado. A luz representa ele mesmo, Deus, a água representa o Espírito Santo e a rocha representa Cristo. Então Cristo, a Trindade, já está presente nos 3 primeiros dias da criação. Quanto durou cada dia da criação? A gente não sabe, não é isso? Deus não tem tempo, ele pode ter feito isso no segundo ou no dia de 24 horas mesmo, né? O judeu acredita que foi num ioma, e um ioma é um dia de 24 horas mesmo. No primeiro ioma, Deus fez os céus e a terra. Então, no primeiro dia, então, o judeu fala que foi criado em 24 horas mesmo. Isso sem dizer que no primeiro dia da criação o sol tinha sido criado ainda, não tinha sido criado ainda, então não dá para contar tempo. Deus não tem tempo, né? Enfim. Aí no 4º dia Deus cria as ervas, é isso, se eu não estiver enganado. No 5º ele coloca os luminares, desculpa, no 5º ele coloca a lua em movimento.
Os judeus estão vivendo no ano 5.776, eu acho. O ano judaico, o judeu conta um ano diferente. Eles estão vivendo no 5.776, alguma coisa assim, se eu não me engano, tá? Começa a contar de quando essa data? Para vocês verem como que eles estudam. Começa a contar do dia que Deus pôs a lua em movimento. O dia que Deus. A lua começou a mexer. Começou a contar esses dias. Já quase 5.700 e alguma coisa. Tá? Quase 6 mil. Quase 6 mil. E o sétimo? O sétimo é descanso. No sexto dia ele criou o homem, não é isso? Ele criou o homem. Por isso que 6 é número de homem. Toda vez que vocês verem na Bíblia 6 é número de homem. 6 é homem 3 vezes, Deus e Deus, né? Tá? 666. E o número 7, o número de Cristo, o número da perfeição. Número 8, o número do Espírito Santo. O número 9, o número da Trindade. O número 10, o número da perfeição de novo, completo, do todo. Número 5, o número das criaturas. No quinto dia Deus cria as aves, os céus, os pássaros, não é isso? Então o número 5 é o número das criaturas, tá? É muita informação, mas vocês têm que ter paciência. Deus vai passar a informação para a gente por números também. 42, 40 número de sofrimento, 42 o alívio depois do sofrimento. Tá? Jesus jejua 40 dias. Enquanto Deus conta o tempo, enquanto o homem conta o tempo pelo sol, Deus conta o tempo pela lua. Por isso que o judeu vê o dia que foi colocado a lua em movimento, não o sol. Para Deus, a lua é mais importante que o sol. É tão importante que a gestação de uma mulher não dura 9 meses, mas dura 9 luas. É isso? Né? Ela não dura 9 meses. Quando o médico vai lá, ele fala para a mulher: você está de 3 meses, mas ele fez a conta na cabeça quantas luas já se passaram e ele tem mais ou menos uma base. É isso? Tá? A lua tem tanta força que ela movimenta os mares, né? As marés, né? Tá? Vamos voltar a esse personagem aqui. Não sei como vamos subir, mas vocês precisam entender onde que ele quer chegar. Tá? Então, um pouquinho antes, Deus então cria o homem e coloca o homem num lugar chamado Jardim do Éden. Jardim do Éden. Não é isso? No meu entendimento, de mais algumas pessoas, no meu entendimento, vocês não são obrigados a aceitar, né? O Jardim do Éden não é na Terra. No meu entendimento. O Jardim do Éden é um lugar espiritual diferente do nosso mundo material que a gente vive. Tá? Então, no meu entendimento, o Jardim do Éden é o lugar fora daqui. Tá? E nesse Jardim do Éden, onde Adão foi colocado,